Imagina que você está agora em frente à tela da Netflix ou da Disney Plus e que nela você encontra diversos filmes, séries disponíveis. Ou então que você está diante do YouTube com infinitos vídeos sobre infinitos temas que podem ocupar infinitamente o seu tempo. E mesmo aqui na plataforma do TED, quanta coisa legal passa pelo seu olhar. O que acontece após alguns minutos percorrendo telas com tantas opções? Exato. Você muitas vezes acaba não assistindo nada, pois se cansou de tentar escolher e se perdeu nas opções durante esse longo tempo. E no fim, você nem se lembra do que estava procurando, não é mesmo? Bom, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu sou exatamente essa pessoa. A que já deixou de ver muita coisa interessante porque simplesmente se perdeu nas tantas opções existentes. Quantos de vocês já passaram ou passam por uma situação parecida? Vocês conseguem dar conta? Eu não consigo. E eu me vejo muito ansiosa por conta disso. Porque não é só na hora de relaxar vendo séries ou filmes, nós nos deparamos com um infinito de possibilidades de se consumir conteúdo todos os dias. São artigos, séries, filmes, vídeos, podcasts, stories, livros, feitos por muita gente no mundo inteiro. Acontece que essas tantas opções, que na maioria das vezes ultrapassam a nossa capacidade de consumi-las, podem acabar por sobrecarregar as nossas funções cognitivas e atrapalhar as nossas decisões diárias, justamente por essa ansiedade que nos causa. A impressão que temos é que nunca estamos bem informados e que sempre precisamos de mais e mais informações para tomarmos as nossas decisões. Bem, e se há uma infinidade de conteúdos e precisamos das informações para viver e tomar essas decisões todos os dias, mas não conseguimos dar conta de tudo, como selecionar da melhor forma quais iremos utilizar? E, considerando tantas situações negativas que acontecem no mundo o tempo todo, como não deixar que essas informações afetem ainda mais os nossos sentimentos e emoções e colaborem para decisões ruins na nossa vida? E ainda, como que a gente consegue se manter positivos em relação aos destinos da humanidade com tudo isso? Há tempos que eu fico pensando em todas essas situações. E não por acaso, produzir conteúdo relevante e positivo acabou se tornando o meu trabalho e o meu propósito. Em Vida Simples, nós produzimos diariamente um conteúdo que busca despertar a consciência das pessoas para o autoconhecimento, para o autocuidado, para o bem-estar em todas as suas esferas. Queremos com isso inspirar as pessoas a serem melhores pessoas para si, a refletirem sobre a sua convivência com os outros e ajudá-las a perceber o quanto as suas pequenas ações diárias podem impactar o mundo como um todo. E todos os dias nós recebemos lindos depoimentos contando o quanto esse conteúdo faz a diferença na vida delas. Especialmente em momentos mais difíceis e desafiadores, muitos nos escrevem falando sobre a dor e sobre o medo que estão sentindo. Outros tantos falam sobre o amor e sobre a esperança e sobre como o conteúdo que a gente faz ali em Vida Simples é como se fosse um bálsamo para passar por esses dias. Um leitor escreveu dizendo que sente que cada matéria que a gente publica chega a ele como se fosse um adubo para a reflexão positiva. Outra leitora comentou que percebe um alinhamento entre o que publicamos e a busca dela por se desenvolver e se transformar, para que assim ela possa ser uma agente transformadora do mundo. Uma médica que trabalha na emergência de um hospital nos escreveu contando de uma experiência dolorosa pela qual passou e o quanto a Vida Simples a ajudou a superar aquele momento difícil e tirar de alguma forma algo positivo para o seu trabalho e para a sua vida. Não é incrível tudo isso? Pensar que com o nosso conteúdo influenciamos positivamente o mundo daqueles que nos acompanham é emocionante e inspirador em nosso propósito diário como empresa. O mundo precisa da produção e da disseminação de conteúdo.
E nessa época tão estranha que vivemos hoje em dia, conteúdo é fundamental para nos informar, para nos orientar, para nos proteger. Por outro lado, esse mesmo conteúdo muitas vezes nos assusta e apavora. São milhares de narrativas tristes de pessoas que perderam familiares em tragédias, em doenças, em maldades humanas. Isso sem contar as questões do desemprego, as empresas com problemas, a incompetência dos governos, a miséria, a intolerância racial e de gênero e outras tantas más notícias que convivemos diariamente. A realidade da vida é muito cruel e sempre foi, mas com a disseminação das informações, ela acaba por se intensificar ainda mais. Não é só isso, nós precisamos também ficar atentos às chamadas fake news, que podem ser compreendidas como uma banalização da mentira ou a deturpação do valor da verdade. Há estudos que apontam que as fake news e a desinformação geram uma confusão sobre a realidade, ainda mais quando a gente está fragilizado. E o excesso de opiniões vindo de todos os lados. Isso tudo gera um caos interno muito grande. E todo excesso de qualquer natureza, ele pode nos deixar com os nervos à flor da pele, exaustos, tristes e inseguros, diante de tantas informações e incertezas. Puxa vida, você deve estar se perguntando, então eu deveria ficar longe de toda essa realidade, fazer de conta que está tudo bem, que o mundo não tem problemas? Deveria eu consumir apenas notícias positivas? Não, claro que você não deve. Você tem a opção de filtrar e escolher conteúdos que o mantenham informado, mas que também potencializem o que você tem de melhor, aquilo que acredita e que busca como objetivo de vida, que ajude você a ver outros ângulos de uma mesma história e que contribua inclusive com a sua imagem pessoal. Mas como? Antes de mais nada, tenha a consciência de que não é necessário saber de tudo, mas é importante saber como e onde encontrar aquilo que você precisa. E isso tem um nome, se chama curadoria. E você pode iniciar a sua própria curadoria, ou seja, você pode filtrar os conteúdos que fazem sentido para a sua vida, para o seu bem-estar, para o seu desenvolvimento do trabalho, para realizar os seus sonhos, para entender a sua missão de vida. Aprofunde-se em temas de seu interesse e busque desenvolver o hábito de boas leituras. Nunca é tarde para criá-lo e é essencial cultivá-lo. Seja em livros, seja na internet. Há muitos bons conteúdos espalhados por aí. Faça também anotações. Organize as suas ideias. Essa curadoria dá forças ao entendimento dos temas que mais fazem sentido para você, podendo inclusive torná-lo uma referência nos temas. E fazer curadoria também passa pelas redes sociais. Será que todas as pessoas ou instituições que você segue de fato acrescentam ao que você procura? Para se focar em coisas que realmente importam e que tenham alguma aplicabilidade na vida, é necessário se desapegar de outras tantas que não fazem mais sentido e que não acrescentam em nada. Outra coisa, dissemine apenas aquilo que se origina em fontes confiáveis e que você possa de fato checar. Tenha mais do que uma opinião. Há diversas pesquisas que indicam que apenas uma chamada atraente já é o suficiente para garantir o compartilhamento de uma notícia. Ou seja, uma boa parte das pessoas leem apenas o título da matéria e já saem compartilhando como se fosse verdade. E muitas vezes não é. Insisto, se não tem certeza, não passa para frente. Você também tem responsabilidade sobre o que dissemina para os outros. Por fim, seja a pessoa que espalha otimismo e esperança. Nós sabemos que essa é uma tarefa muito desafiadora nesse mundo tão complexo, mas um bom começo para despertar esses sentimentos é perceber que a música na vida, apesar de tudo. Existem boas notícias, boas pessoas, boas iniciativas acontecendo em todo lugar, a todo momento. E podemos escolher olhar para essa realidade e disseminar as boas ideias. O mundo muda o tempo todo, todos nós já sabemos disso.
E adultos que somos, temos a responsabilidade pelas decisões que fazemos para acompanhar essas mudanças e que impactam significativamente na nossa vida, na dos outros e na do mundo. E uma das formas é justamente filtrar o conteúdo que consumimos e compartilhamos. Consumir um conteúdo que faça sentido, que o alimente apropriadamente, é um símbolo de liberdade, mas também de maturidade. Disseminar um conteúdo relevante pode colaborar com a evolução da humanidade. Precisamos estar atentos à maneira como selecionamos aquilo que vamos ler, assistir e escutar, pois o resultado de tudo isso é um grande mosaico de onde nascem as nossas ideias e percepções sobre a realidade, sobre a pessoa que somos e sobre o legado que queremos deixar nesse mundo. E sabendo dos impactos daquilo que consumimos, compartilhamos, recomendamos e divulgamos, eu gostaria de te propor um desafio. Se você pudesse indicar apenas um único filme, série ou livro, qual seria? Parece simples, não é? Todos sabemos que a resposta é bem mais complexa. Há muito conteúdo em qualquer lugar. O grande problema disso tudo é saber filtrar. E isso vale para ilustrar a complexidade e responsabilidade do que estamos falando aqui. As nossas escolhas dizem muito a respeito de como construímos toda a nossa vida. E nessa época tão incrível que vivemos em termos de tecnologia, inteligência artificial e algoritmos que facilitam muito a nossa vida, é muito fácil a gente também se deixar pelas decisões das máquinas. Precisamos ter a ciência de que isso acontece e que não podem ser determinantes das nossas escolhas. Por isso, a resposta para a pergunta que fiz diz muito sobre você. Se você sabe exatamente o que quer mostrar ao mundo, é porque já entendeu a importância das boas escolhas feitas. Mas, caso ainda não saiba, o simples fato de escolher conteúdos que te inspirem no caminho desejado já é um grande começo. Obrigada!